Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. A introversão é frequentemente mal compreendida pela nossa sociedade, onde o comportamento extrovertido é visto como algo necessário para o padrão de sucesso. No entanto, os introvertidos possuem habilidades únicas que podem ser aproveitadas para alcançar sucesso. Neste podcast vamos falar sobre as diferenças entre introvertidos e extrovertidos, as dificuldades que os introvertidos podem sentir, mas também quais as principais vantagens e características dos introvertidos. Por fim, vou apresentar alguns conselhos e algumas ações para aqueles que se identificam como introvertidos e querem começar a navegar na sua vida pessoal e profissional da melhor forma. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Primeiro é importante definir o que são introvertidos e extrovertidos. A introversão e a extroversão são características de personalidade que diferem principalmente nos seus comportamentos e na parte psicológica de cada um. E ambas as personalidades têm pontos fortes e desafios únicos. Enquanto que, por norma, os extrovertidos são pessoas mais sociáveis, mais energéticos e mais expressivos, os introvertidos, por outro lado, preferem ambientes mais calmos e mais introspectivos e podem, de alguma forma, ser mais reservados em contextos sociais. Estamos habituados a ver alguém mais extrovertido como alguém com mais confiança e mais ousados nas interações sociais. Enquanto que, por outro lado, os introvertidos têm uma menor capacidade de interação social, principalmente quando estamos a falar em grandes grupos. Os extrovertidos, por exemplo, podem ter maior tendência a tomar decisões mais impulsivas, enquanto que os introvertidos têm uma maior tendência de ser mais refletivos e de ponderar melhor as decisões. É importante lembrar que não precisamos de ser completamente extrovertidos ou completamente introvertidos. Não é como se estes traços de personalidade fossem binários e eu somos extrovertidos ou somos introvertidos. Há todo um espectro entre estes dois tipos de personalidade e cada pessoa vai ter as suas nuances e as suas variações específicas. Neste vídeo vou-me focar mais na introversão. Isto porque, por norma, a introversão ainda é um bocado incompreendida pela nossa sociedade. E associamos muito mais a extroversão a sucesso tanto na parte pessoal, a nível de relações e a nível de interação social, como a nível profissional, de precisamos de ser extrovertidos para conseguir ter sucesso na nossa carreira. E embora os introvertidos possam ter que enfrentar algumas dificuldades, tanto a nível pessoal como a nível de carreira, eles também possuem, por sua vez, habilidades e características únicas que os fazem ser melhor em algumas áreas específicas. E como eu me considero que sou uma pessoa com maior tendência introvertida e como no passado eu nunca imaginei estar aqui atrás de um podcast ou nunca imaginei estar atrás de um palco com imensa gente a ver-me, ou mesmo achar que não conseguia ser bem-sucedida porque era uma pessoa mais introvertida, quis trazer este tema para tentar desmistificar um bocado este traço de personalidade e ao mesmo tempo falar sobre algumas das dificuldades que eu senti e ainda sinto hoje, tanto nas interações sociais na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. E quais são as técnicas que eu uso para tentar melhorar e minimizar este traço de personalidade. Isto que eu hoje já considero que é feitio e não um defeito. Mas quais são as principais dificuldades que um introvertido pode sentir na sua vida? Uma das principais dificuldades dos introvertidos é a pressão que sentem em se conformarem às normas sociais, priorizam comportamentos mais associados à extroversão. Por exemplo, os introvertidos podem ter algumas dificuldades em se conectarem com pessoas que não partilham o seu estilo de comunicação, por exemplo, levantem mais a voz, falem mais alto ou simplesmente que tenham interesses diferentes. E como resultado podem muitas vezes ser rotulados como antissociais. Isto pode levar a sentimentos de isolamento, já que os introvertidos vão ter mais dificuldades a construir relações significativas. Outro desafio que os introvertidos podem sentir é falar quando estão em grandes grupos. Em contextos profissionais, os introvertidos podem ter maior dificuldade em partilhar a sua opinião rapidamente e assertivamente, sendo ofuscados pelos seus colegas mais extrovertidos.
Isto pode ser frustrante para os introvertidos, que podem ter insights valiosos para a reunião ou para o contexto em que é, e que sentem dificuldades em se expressar em ambientes muito acelerados e competitivos. Por exemplo, eu sinto dificuldades em expressar aquilo que eu penso quando não tenho a certeza absoluta, sintética, analítica, como eu costumava dizer quando era criança, daquilo que eu vou dizer. Lembro perfeitamente que nas primeiras semanas em que comecei a trabalhar na Toyota, fui visitar em conjunto com mais engenheiros experientes um fornecedor e sentia que tinha algumas perguntas para fazer, mas tinha vergonha de as fazer, porque achava que eram perguntas demasiado básicas ou achava que não faziam sentido. E depois o engenheiro, o meu colega da Toyota mais experiente, acabava por fazer a mesma pergunta que eu estava a pensar. No final do dia eu acabava por perceber que a minha pergunta não era assim tão descabida, porque acabou por ser feita por alguém mais experiente. No entanto, por outro lado, sentia-me culpada por não a ter feito em primeira instância. Outro exemplo, agora no contexto mais pessoal, em que eu sinto alguma dificuldade em me expressar, ligada a esta introversão, é em contextos sociais. Que eu sinto dificuldade a falar quando ou não conheço a pessoa ou a pessoa não partilha os mesmos valores, o mesmo estilo de comunicação do que eu. E aqui vocês podem estar a pensar que eu não quero falar simplesmente porque não conheço a pessoa de lado nenhum ou porque não me identifico com essa pessoa. A questão é que no passado, muitas vezes eu não falava simplesmente com receio de parecer fraca, de parecer ignorante, de não parecer engraçada o suficiente, não parecer interessante e não simplesmente porque não me identificava com a pessoa. Agora que já falámos um bocadinho dos pontos menos bons, quais são as vantagens e quais são as características positivas da introversão? Por exemplo, os introvertidos tendem a ser muito bons ouvintes, isto porque estamos mais sintonizados com os pequenos pormenores, seja naquilo que ouvimos, seja nos gestos que observamos que determinada pessoa faz, seja para onde a pessoa está a olhar, conseguimos estar mais atentos a estes pequenos pormenores e conseguimos captar subtilezas naquilo que a pessoa está a dizer. Isto faz com que as pessoas introvertidas tenham, por norma, mais sucesso nas áreas em que é necessário empatia e esta inteligência emocional. Outra característica que é normalmente associada aos introvertidos é terem uma maior habilidade analítica, o que lhes permite pensar de uma forma mais profunda e mais crítica em problemas mais complexos. Eles podem preferir trabalhar sozinhos ou em pequenos grupos, de forma a conseguirem estar mais focados sem ter tantas distrações. Pode ser uma vantagem em áreas como pesquisa, escrita, programação, onde a concentração e o foco são fundamentais. Por exemplo, uma das coisas que eu ouvia várias vezes quando estava a trabalhar na Toyota era que eu tinha um eagle eye, ou olho de falcão, que eu era a pessoa que conseguia estar 100% focada naquilo que estava a ouvir, ou naquilo que estava a ler, ou o que fosse que eu estava a trabalhar. Isto fazia com que eu detectasse pequenos erros que, por norma, passavam despercebidos para outras pessoas. Mas o que é que a ciência diz sobre a introversão? Um estudo muito interessante entre a relação de introversão e extroversão foi realizado pela Universidade de Pensilvânia. Eles descobriram que os introvertidos tendem a ser mais sensíveis a estímulos externos do que os extrovertidos, o que significa que eles podem precisar de mais tempo para se recuperar após uma interação social. Além disso, os extrovertidos tendem a ter um córtex pré-frontal mais espesso do que os extrovertidos. Está associado à capacidade de pensar mais profundo sobre determinado tema e uma maior capacidade de resolução de problemas. Outro estudo, agora publicado no periódico Journal of Applied Psychology, descobriu que, enquanto os extrovertidos tendem a ter mais sucesso em campos como vendas e gestão, os introvertidos tendem a ter mais sucesso em campos como pesquisa, escrita e desenvolvimento de software. A pesquisa também descobriu que os introvertidos tendem a ser mais eficazes em trabalhar de forma independente ou em equipas pequenas, enquanto que os extrovertidos tendem a se destacar em equipas maiores e mais colaborativas. Outro estudo, agora pelo Personality and Social Psychology Review, descobriu que os introvertidos podem ser mais eficazes, comparando com os extrovertidos, em liderar equipas de alto desempenho, especialmente em situações onde a equipa trabalha de forma mais independente e não precisa de tanto controle. Um livro que eu achei muito interessante, que fala sobre o poder dos introvertidos, é o livro Quiet, O Poder dos Introvertidos no Mundo que Não Consegue Parar de Falar,
de Susan Cain questiona esta ideia que só os extrovertidos é que conseguem brilhar atrás de um palco. Segundo ela, essa ideia é fruto do equívoco cultural que valoriza a extroversão em detrimento da introversão. Muitas vezes os introvertidos são subestimados por não se encaixarem neste estereótipo de pessoas sociáveis e extrovertidas. E a pressão que os introvertidos podem sentir em ter que se encaixar neste estereótipo pode levar, por outro lado, a eles se sentirem mais inadequados e afastarem-se de algumas oportunidades que podem ser valiosas, tanto no contexto pessoal como no contexto profissional. Se te identificares como introvertido, não deixes que esta pressão social te impeça de brilhar, te impeça de dares o teu melhor em busca dos teus objetivos. Procura apoio e orientação de pessoas que valorizem a tua bioindividualidade e que respeitem as tuas características de introversão. Lembra-te que a introversão não é uma fraqueza, mas sim algo que tu podes transformar no teu maior poder. Mas o que é que podes fazer para transformar a tua introversão no teu maior poder? Que ações é que podes começar a fazer hoje se houver algumas características da tua personalidade mais introvertida que te estejam de alguma forma a limitar? E estes conselhos não são porque existe algo de errado com a introversão, simplesmente são porque podes querer melhorar, porque de alguma forma estas características associadas à introversão podem te estar a limitar. E falo da questão da introversão porque é algo que durante muitos anos eu vi que de alguma forma me limitava. Era como se eu me sentisse uma pessoa estranha por não ser uma pessoa sociável. Depois, como eu só me focava nos pontos mais negativos de ser introvertida, eu continuava a vincar essas características mais negativas e a não me dar espaço a mim mesma para melhorar aquilo que eu queria melhorar. Porque aquilo em que tu te focas cresce. E eu focando-me apenas nas desvantagens de ser introvertida, estava cada vez mais a fazer crescer essas desvantagens. Mas então quais são os conselhos práticos que eu te posso dar? Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superus.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superus@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Primeiro, identifica e joga com as tuas habilidades. Identifica as situações em que te sentes mais confortável, mais confiante. Procura oportunidades para mostrar essas tuas habilidades, tanto no contexto pessoal como no contexto profissional. O segundo é ver o tempo para ti como algo não negociável. Os introvertidos podem ser mais suscetíveis a esgotamento, porque as interações sociais são mais drenantes para eles comparando com pessoas extrovertidas. Por isso, diariamente, reserva tempo para ti mesmo, para recarregares as tuas baterias, seja com uma caminhada, seja com uma meditação, mas define algo que tu gostas e que sabes que te dá energia. Por exemplo, uma das coisas que podes fazer, e isto é aplicável não só a introvertidos como a extrovertidos, é definir as tarefas que te dão energia e as tarefas que retiram energia e tentar balancear as tarefas que te retiram energia com algumas tarefas que te dão energia. Obviamente há algumas tarefas que vão ser obrigatórias, mas conseguindo balancear estas tarefas de dão energia com retiram energia, consegues ter um maior proveito e consegues aproveitar mais eficientemente a tua energia. O terceiro é comunicar as tuas necessidades e estabelecer os teus limites, tanto para ti como para as relações que tens. Não tenhas receio de dizer aos teus amigos que preferes estar com grupos mais pequenos ou que não vais sair porque precisas de tempo para ti. Lembra-te do ponto anterior que falamos, que o tempo para ti deve ser algo não negociável. O quarto é pratica a autoaceitação. Aceita a tua personalidade mais introvertida e vê isso como feitio e não como um defeito. Valoriza as tuas qualidades únicas. Não te compares com as pessoas à tua volta, nem te julgues por não corresponderes a certos estereótipos culturais. O quinto é, usa as características de introvertido a teu favor. Embora os introvertidos tenham algumas dificuldades nas interações sociais, existem algumas técnicas que podes usar para melhorar estas habilidades sociais. Por exemplo, pratica a escuta ativa. Quando estás a falar com alguém, tenta fazer perguntas e realmente ouvir aquilo que a outra pessoa está a dizer.
Usa as tuas vantagens a teu favor. Se não gostas tanto de partilhar sobre ti, faz mais perguntas. Interessa-te mais pelo outro. Tenta perceber o que é que podes aprender com aquilo que a outra pessoa te está a dar. As pessoas conseguem perceber quando realmente estão a ser ouvidas ou não. E as pessoas gostam de ser ouvidas. Usa esse teu superpoder de escuta a teu favor. O sexto e último é reflete sobre aquilo que queres melhorar e define um micro-objetivo para isso. Voltando ao exemplo que dei inicialmente de quando visitava os fornecedores, quando entrei para a Toyota e de não conseguir fazer perguntas, aquilo que eu fazia era, no final do dia, fazia uma reflexão de como é que correu a visita ao fornecedor. Aquilo que correu bem e aquilo em que eu gostaria de melhorar. E então aí eu definia o meu micro-objetivo. E neste caso, em vez de definir que no dia seguinte quero fazer mais perguntas ou no dia seguinte quero fazer 10 perguntas, eu definia apenas no dia seguinte quero fazer uma pergunta. Esse micro-objetivo, quando cumprido, é como combustível para eu conseguir fazer a segunda e a terceira pergunta. A introversão é um traço de personalidade válido e valioso. E os indivíduos que se identificam como introvertidos devem ser encorajados a abraçar as suas habilidades únicas e a poderem trabalhar na sua zona de conforto. Claro que é sempre bom sair da tua zona de conforto e desafiar-te um pouco todos os dias. Mas também é importante saberes que essas tuas características não são um defeito e que não te devem de maneira nenhuma limitar, mas sim potenciar tudo aquilo que tens dentro de ti. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.